A paz de Cristo, meus amados, queridos irmãos, que a bênção de Deus seja sobre sua vida, sua casa, sua família, e que hoje seja um dia extraordinário para você, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um dia da nossa jornada em busca da plenitude do Espírito Santo. E eu quero te lembrar, não esqueça de curtir esse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal. E também quero te convidar a maratonar a jornada, né? Estamos encerrando praticamente, desde o dia 1 até o dia 30. E se você não viu ou perdeu alguma, vai lá e olhe todas, é muito legal. São vídeos curtos, 10, no máximo 15 minutos, e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida e que vai trazer para você a essência da plenitude do Espírito Santo. Amém? Então, bora lá, vem pro vídeo. Queridos, estamos na nossa jornada, na nossa leitura em Lucas 7, do 36 ao 50. Eu não vou fazer a leitura hoje aqui novamente, porque já lemos repetidamente esse texto, ok? Mas eu quero lembrar você do que diz o texto. Fala sobre aquela mulher que tem um encontro com Jesus. Esse texto especificamente fala de quando Jesus está na casa de Jairo, o fariseu, que a Bíblia fala assim. E ontem mencionamos que trechos parecidos com esse aparecem nos 4 evangelhos. Porém, não são a mesma história. São histórias diferentes. São momentos que não são os mesmos, exceto Marcos e Mateus. Marcos e Mateus relatam o mesmo acontecimento. Já Lucas e João falam de acontecimentos diferentes, em lugares diferentes, com anfitriões diferentes e, obviamente, com mulheres diferentes. Então nós temos, na verdade, 3 acontecimentos muito semelhantes. Um, que é o que acontece na casa de Lázaro. Outro, que acontece na casa de Simão, o leproso. E outro que acontece na casa de Jairo, o fariseu. Eu quero falar aqui hoje sobre um ponto que existe em comum, um dos pontos em comum que existe nesses 3 acontecimentos que são distintos, que apesar de distintos, eles são semelhantes, porque a ação das mulheres é parecida, não é igual, mas é parecida. Uma das mulheres lava os pés de Jesus e unge com óleo, outra unge a cabeça, né? Outra chora e assim por diante. São eventos parecidos, mas não são idênticos. Mas tem uma coisa que é idêntica em todos os acontecimentos. Quais são elas? As críticas. Apesar das críticas e das motivações não serem as mesmas, nos 3 episódios, a mulher é criticada por aquilo que estava fazendo. A mulher, ela encontra uma resistência muito grande para poder fazer aquilo que estava fazendo. O que ela estava fazendo? Ela estava quebrando o vaso, um vaso caro, que tinha um perfume caro dentro. Há quem diga que aquele perfume hoje passaria do valor de 50 mil reais. Dentro daquele vaso lacrado. Por que ela quebra o vaso? Porque o vaso era lacrado. Aquele vaso era como se fosse uma garantia, uma segurança, um perfume caro que foi lacrado ali dentro. E aquela mulher quebra aquela segurança que ela tinha e despeja aquele óleo nos pés do Senhor. A primeira crítica que ela recebe, na verdade, não é uma crítica que é externada, porque isso é bem a característica da religiosidade. A religiosidade, Jesus disse, né, vocês parecem túmulos,
porque vocês são bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de podridão. A religiosidade tem essa característica. Ela carrega algo que ela não expõe. E é isso que o próprio Jairo, ele pensa no seu coração. Se esse homem fosse um profeta, saberia que essa mulher era uma pecadora. Então ele julga Jesus, ele coloca em xeque o poder de Deus na vida de Jesus Cristo, ou o poder de Deus em Jesus, e ele também julga aquela mulher como sendo uma pecadora. Em nenhum momento ele louva a Deus pela atitude da mulher. Ele não olha para aquela mulher e diz: meu Deus, olha o que essa mulher está fazendo. Ela está jogando esse óleo puríssimo, esse perfume caríssimo aos pés do mestre. Olha o pensamento, ele sabe, com certeza esse homem é importante. Ninguém faria isso se fosse um qualquer. Essa mulher, sabe, ela pode ter tido os problemas dela, mas o que ela está fazendo hoje redime a vida dela. E aqui entra aquela palavra de Jesus: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será treva. Porque você sempre vai ter uma maneira diferente de olhar as coisas. O problema da religiosidade é que ela apodrece teu coração, a ponto de fazer os teus olhos se tornarem maus. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a crítica que a mulher enfrentou. A segunda crítica que essa mulher enfrenta é dos discípulos, os próprios discípulos de Jesus. Quando a mulher, e essa crítica ela acontece no episódio de Marcos e de Mateus, eles falam: que desperdício jogar esse azeite, esse óleo fora. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu sinto a graça de Deus. Não espere que as pessoas compreendam uma revelação que Deus deu ao teu coração. Não espere. Eu não estou aqui para defender, sabe, uma cultura que hoje é muito comum. Qual é? Colocar as experiências acima da palavra, da doutrina. Não é disso que eu estou falando. Mas a gente também precisa lutar contra esse pragmatismo religioso, sabe? Essa coisa de que tudo tem que ter lógica, tudo tem que apontar para um sucesso lógico e aparente. Não. Tem coisas que Deus nos revela, tem entregas que Deus nos revela que não fazem sentido. E não vão fazer sentido para os outros, mas vão fazer sentido para você que recebeu a revelação. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se você recebeu uma revelação do Espírito, e essa revelação, ela pode não estar em concordância com os homens, mas ela está em concordância com Deus. O primeiro princípio da revelação é que ela nunca vai ir contra a própria palavra. Nunca vai em contra. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Ao exemplo de quando, por exemplo, vamos tomar um conselho com um líder. E aquele líder nos dá um conselho. A primeira coisa que eu preciso saber é se aquele conselho está me levando realmente para o centro do querer de Deus, se ele está me levando para a palavra de Deus. Eu não vou longe. Eu não sei se foi ontem ou anteontem, não tenho certeza, eu acho que foi ontem. Eu mandei mensagem para um filhão na fé e disse para ele: filho, olha só, eu te dei um conselho errado na última vez que nós sentamos. Porque eu aconselhei ele em algo que, movido pelo meu coração e pelo sentimento de fazer que algo desse certo na vida dele, foi um conselho equivocado. Porque não é o que Jesus faria. E eu chamei ele e disse: filho, eu dei um conselho errado. Não me ouve nesse conselho. Porque não é essa a revelação do Espírito. Escute o que eu estou dizendo, você precisa caminhar na revelação do Espírito de Deus. E quando a crítica que aquela mulher recebe na casa de Lázaro é praticamente a mesma, só que agora vem de Judas. Judas diz: se você vendesse esse dinheiro, nós poderíamos vender esse óleo e dar para os pobres, entregar aos pobres. Eu quero aqui, nosso vídeo não pode ficar longo,
Mas eu quero aqui dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você decidir ir em busca da plenitude do Espírito, você vai encontrar resistência. Todas as vezes que você buscar quebrar o seu vaso e fazer algo que não seja convencional, todas as vezes que você sair do convencional, sabe? Sair do convencional de forma justa, de forma... Eu não estou falando, sabe? Por que eu tô enfatizando tanto isso? Porque a gente vive dias também de pessoas que saem da casinha. Não é disso que eu estou falando, gente. Eu estou falando, sabe, sobre pessoas que saem do convencional, mas em uma fé, sabe, como é que eu posso dizer? Muito singela, muito limpa, sabe, muito justa, muito honesta. Não aquelas pessoas que saem do convencional praticando loucuras da sua própria cabeça, sabe, ouvindo as vozes da sua cabeça. Não. Eu estou falando de pessoas que recebem revelação do Espírito, revelações que estão embasadas na palavra. A experiência nunca pode sair da palavra de Deus. Nós precisamos buscar experiências com o Espírito Santo, mas essas experiências não podem fugir da doutrina do Espírito Santo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você estiver prestes a viver experiências sobrenaturais, todas as vezes que você se colocar em quebrar o seu vaso, você vai encontrar resistência, você vai encontrar crítica. Vai. Já dizia o pregador, se você não encontra o diabo vindo contra você no caminho, é porque você está andando na mesma rota que ele. Se você não encontrar o diabo de frente a frente na sua caminhada, é porque você está andando na mesma direção que ele. Então esteja pronto, esteja pronta para enfrentar resistência religiosa, resistência humana, resistência familiar, sabe, toda espécie de resistência que vai tentar te julgar pelo que você está falando, que vai tentar fazer você parar de fazer o que você está falando. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Uau! Não pare. E se você não está vivendo isso, se você talvez, quem sabe hoje, gente, quem é livre disso? Quem sabe eu e você hoje somos as vozes da crítica. Faça isso. Talvez você está vendo alguém que está se derramando, alguém que está quebrando o vaso, você está dizendo, tá cheio de pecado e está fazendo isso. Olha aí, cheio de pecado e adorando, cheio de pecado e andando com a Bíblia embaixo do braço. Faça isso. Você não tem capacidade de enxergar o coração, assim como Deus fala para Samuel. Samuel, tu olha o que é aparente, eu enxergo o coração. Glória a Deus. Gente, que momento precioso, que graça tão linda. Que bom esse momento, que bom que você está aqui. Que bom que nós estamos aqui hoje. Eu quero orar contigo, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor. Oramos, Pai, o nosso desejo hoje aqui é que o nosso coração, ele permaneça quebrantado na Tua presença. E na verdade, mais do que isso, que nós possamos ter força para superar as resistências, superar, Pai e amado, as afrontas que se levantam contra a nossa vida, tudo aquilo que de alguma maneira tenta nos impedir, nos barrar, nos parar, nos vencer, nos impedir, Deus, de quebrar o nosso vaso. Porque quando olhamos para esse texto, enxergamos uma mulher que venceu o seu próprio eu. Ela venceu, ela se entregou, ela se jogou. Ela quebrou a sua segurança, ela quebrou aquilo que ela tinha de mais precioso e derramou aos teus pés. E todas as vezes que isso acontece, Pai, a crítica externa vem. E nós não vamos nos levantar contra a crítica. Nós não estamos aqui te pedindo, Pai, força para nos erguer contra a crítica. Nós estamos te pedindo força para continuar, mesmo com a crítica. Para persistir,
mesmo quando o mundo se levanta contra nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, faz isso, Deus. Gera no nosso coração uma resiliência, Pai amado, capaz de fazer com que nós não venhamos parar, nem nos curvar, Pai. Uau! Em nome de Jesus, eu oro, Pai, por pessoas aqui hoje que estão vivendo isso, estão enfrentando crítica na sua casa, estão enfrentando críticas morais. Tu é um pecador, tu não pode. Tu é uma pecadora. Quem tu pensa que tu é para fazer isso? Oh, Jesus. Deus, eu te faço um pedido. Se nós por acaso somos essa pessoa que está falando isso, nos perdoa, Pai, e muda o nosso coração. Mas essa pessoa que tem sofrido isso, Pai, nós não podemos calar as vozes dos outros, mas eu te peço, blinda o nosso coração e que os nossos olhos continuem em Ti, que as nossas lágrimas continuem regando os Teus pés, Pai e amado. Sim, Deus, sim, não importa o que estão falando, deixa falar. As nossas lágrimas continuam regando os Teus pés, Pai, e se as nossas lágrimas estão caindo sobre os Teus pés, é porque nós estamos prostrados diante de Ti, e que assim nós possamos continuar, Pai, em nome de Jesus. Deus, assim eu oro. Eu abençoo, Deus, cada vida, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Perdão, o vídeo passou um pouquinho hoje. Vou dizer para ti, o céu está aberto aqui. Fique em paz.